Quem eram eles? A pergunta ecoava nos postos avançados romanos, sussurrada em acampamentos góticos e debatida nos mercados de Constantinopla, mas nenhuma resposta trazia consolo. Um batedor, encontrado moribundo às margens do rio Tanais, balbuciou sobre cavaleiros que eram um com suas montarias. Rostos marcados por cicatrizes rituais que lhes negavam a honra de uma barba, transformando-os em algo que não era nem homem, nem demônio. Nascidos na cela, diziam, viviam e morriam sobre o lombo de seus cavalos, atarracados e ferozes, mas em nenhum mapa, por mais antigo ou detalhado, constava o nome de sua pátria. Eram um povo sem geografia, um terror sem origem. Arqueólogos, séculos mais tarde, escavando o que um dia foi o próspero reino dos alanos, encontraram evidências de uma fuga desesperada, caldeirões de bronze, símbolos de poder e estabilidade, enterrados às pressas, abandonados. Ao lado desses tesouros, não havia ossos dos seus donos, não havia sinais de uma batalha prolongada, apenas as marcas profundas de incontáveis cascos de uma raça de cavalos desconhecida, menores e mais resistentes que qualquer animal conhecido na Europa. Eram as pegadas do Apocalipse, a assinatura de uma força que não vinha para conquistar, mas para apagar. Eram os Hunos, e o mundo antigo estava prestes a aprender seus nomes através do fogo e do aço. Eles não anunciavam sua chegada com arautos. Seu arauto era o cheiro de fumaça no horizonte e o silêncio súbito das aldeias vizinhas. A estepe, para os povos civilizados, era um vazio, um espaço entre impérios. Para os hunos, era um oceano, e eles eram seus senhores. Dominavam a arte da guerra nômade com uma perfeição aterrorizante, transformando a vastidão em sua maior arma. Sua tática era um balé mortal, uma coreografia de caos. Avançavam em uma nuvem de poeira, uma massa disforme que se desfazia em dezenas de pequenos esquadrões, no momento em que o inimigo formava uma linha de batalha. A infantaria gótica, famosa por seu muro de escudos, encontrava-se subitamente diante do vazio. E então, das laterais, das costas, de todos os lugares ao mesmo tempo, vinha a morte. Uma chuva de flechas com pontas de osso ou ferro, disparadas com uma precisão assustadora por arqueiros que conseguiam atirar para trás enquanto galopavam a toda velocidade. Era a lendária flecha parta, elevada a um nível de letalidade nunca antes visto. Eles esgotavam o inimigo, zombavam de suas formações pesadas, forçavam-nos a perseguir fantasmas. E quando a exaustão e a frustração quebravam a disciplina, a nuvem de poeira se unia novamente, transformando-se em uma lança de cavalaria pesada que esmagava o que restava. Roma construiu muralhas para se isolar dos bárbaros, mas os hunos trouxeram consigo um vento que muralha alguma pode conter. O primeiro a sentir a força total desse vento foi o poderoso reino dos alanos, um povo iraniano orgulhoso que dominava as estepes entre o Volga e o Don. Eram guerreiros formidáveis, mas sua guerra era a da carga honrada, do confronto direto. Contra os hunos, isso era suicídio. A campanha foi tão rápida e aniquiladora que mal deixou vestígios nas crônicas, exceto pelo seu resultado final, a completa subjugação e absorção dos alanos. Os sobreviventes foram incorporados às hordas hunas, sua cavalaria pesada tornando-se mais uma arma no arsenal dos conquistadores. Depois foi a vez de um império ainda maior, um nome que fazia tremer as fronteiras de Roma, o reino gótico de Hermanárico, um rei lendário com mais de 100 anos, que havia forjado um império multiétnico que se estendia do Báltico ao Mar Negro. Ele ouviu os relatos sobre os hunos com o desdém de um velho leão que já viu muitos chacais. Mas os huns não eram chacais. Eles eram um incêndio na estepe, e o império de Hermanarico
era a grama seca. As batalhas foram massacres. As legiões góticas, acostumadas a esmagar seus inimigos, foram desmanteladas, caçadas, aniquiladas. Amiano Marcelino, o historiador romano que nos deixou os relatos mais vívidos, descreve o pânico que se seguiu, uma histeria coletiva que varreu as nações. Hermanárico, vendo seu mundo desmoronar, um império construído ao longo de uma vida inteira se dissolver em questão de meses, não suportou a desonra, tirou a própria vida. A morte do rei imortal foi o sinal. O terror tinha um nome e agora avançava implacavelmente para o oeste. Que escolha você faria se visse essa tempestade no horizonte, sabendo que ela não pode ser detida? Você pagaria qualquer preço pela chance de sobreviver ou morreria defendendo um mundo que já estava condenado? O medo é um conselheiro terrível, mas às vezes é o único que resta. A onda de choque da queda de Hermanarico se propagou pelas tribos góticas como um tremor de terra. Seu sucessor, Vitimiro, tentou resistir, contratando mercenários hunos de outras facções para lutar contra seus próprios irmãos, uma tática desesperada que apenas sublinhava a fragmentação do poder gótico. Ele foi rapidamente derrotado e morto. A partir daí, o que era um recuo ordenado se transformou em uma fuga em pânico. Duas grandes confederações góticas, os Tervíngios, liderados por Fritigerno, e os Grutungos, sob o comando de Alateu e Safrax, viram-se encurraladas. Atrás delas, o avanço implacável dos hunos. À sua frente, o rio Danúbio, a fronteira fortificada do Império Romano, o Limes. Para eles, o Império não era mais um inimigo a ser saqueado, mas a única esperança de salvação. Eles não eram um exército invasor, eram um povo inteiro à beira da aniquilação, uma nação de refugiados batendo às portas da civilização, implorando por asilo. No ano de 376, centenas de milhares de homens, mulheres e crianças se aglomeraram na margem norte do Danúbio, seus olhos fixos nas torres de vigia romanas do outro lado. Eles não traziam espadas erguidas, mas mãos estendidas. Traziam consigo o medo de um inimigo, que os romanos ainda mal compreendiam, um terror sem rosto que havia despedaçado o mundo deles. O som de seus lamentos e súplicas foi levado pelo vento através do rio, um presságio de que a crise que Roma tentara manter do outro lado da fronteira estava agora, literalmente, em sua porta. E o Império, em sua arrogância, não viu um povo desesperado, mas uma oportunidade de lucro e de obter recrutas baratos, um erro de cálculo que lhe custaria o próprio futuro. A Europa estava à beira de uma transformação que ninguém poderia prever. O surgimento dos hunos não foi apenas mais uma incursão bárbara, foi o dedo que empurrou a primeira peça de um dominó que se estendia por todo o continente. Cada povo deslocado por eles empurrava outro, criando uma reação em cadeia de migração e violência que ficou conhecida como a Grande Migração dos Povos. Os vândalos, os suevos, os burgúndios, todos seriam postos em movimento por esta força primária, vinda do leste. Os hunos não precisavam conquistar o mundo. Eles apenas o empurravam para o abismo. A civilização, com suas fronteiras bem definidas e suas certezas políticas, baseia-se na estabilidade. Os hunos eram a própria antítese da estabilidade. Eles eram o movimento perpétuo, a impermanência encarnada. A sua passagem pelas terras dos godos e alanos deixou um vácuo, mas também injetou um pânico existencial em todos os povos que viviam na periferia do mundo romano. De repente, a terra natal já não era segura. As tradições eram inúteis e os velhos inimigos pareciam insignificantes diante da nova ameaça. A única direção possível era o oeste, em direção às terras ricas e, supostamente, seguras do Império Romano. Os hunos, talvez sem o saber, estavam a redesenhar o mapa da Europa
não com tinta, mas com o desespero dos povos em fuga. Eles eram o catalisador invisível, os senhores da guerra cujo maior impacto não vinha de suas próprias batalhas, mas das batalhas que forçavam os outros a travar. E agora, com os godos implorando para cruzar o Danúbio, a próxima peça do dominó estava prestes a cair sobre o próprio império. O horror que os romanos ouviam em relatos distantes estava prestes a se tornar uma realidade sangrenta dentro de suas próprias fronteiras. A chegada dos godos à fronteira do Danúbio apresentou ao imperador do Oriente, Valente, um dilema e uma oportunidade. O dilema era logístico e de segurança. Como gerir a entrada de talvez 200.000 pessoas famintas e armadas em seu território? A oportunidade era tentadora. Um influxo maciço de excelentes recrutas para o exército romano, que estava cronicamente com falta de homens, e a possibilidade de assentar agricultores em terras abandonadas da Trácia. Valente, um administrador medíocre e um general hesitante, viu apenas a oportunidade. Ele autorizou a travessia dos tervíngios de Fritigern, sob a condição de que entregassem suas armas e fornecessem seus filhos como reféns. Os grutungos, por enquanto, deveriam esperar do outro lado. A decisão foi tomada, mas a execução foi um desastre de incompetência e corrupção. Os comandantes romanos locais, Lupicino e Máximo, viram nos refugiados góticos não um problema humanitário, mas uma fonte de enriquecimento ilícito. Eles confiscaram as armas, mas venderam permissões para que os mais ricos as mantivessem. Racionaram a comida prometida pelo imperador para vendê-la a preços exorbitantes aos famintos. Historiadores relatam cenas terríveis de pais góticos vendendo seus próprios filhos como escravos em troca de um pedaço de pão, ou pior, por carne de cachorro, que os romanos vendiam cinicamente. A humilhação e a fome transformaram a gratidão em ressentimento e depois em ódio fervente. Um povo que viera em busca de refúgio estava sendo sistematicamente explorado e levado ao desespero. O império não estava a integrar novos cidadãos, estava a criar um inimigo mortal dentro de suas próprias muralhas. O ponto de ruptura não tardou a chegar. Enquanto os tervíngios de Fritigern eram maltratados, os grutungos, cansados de esperar, aproveitaram a distração romana e cruzaram o Danúbio por conta própria. As duas nações góticas estavam agora em solo romano, unidas pela fome e pelo ódio. Lupicino, o comandante romano, numa demonstração de estupidez monumental, tentou decapitar a liderança gótica durante um banquete em Marcianópolis. Ele convidou Fritigern e outros chefes para um jantar, enquanto suas tropas massacravam a escolta dos líderes do lado de fora. Fritigern, ouvindo os gritos de seus homens, desembainhou sua espada escondida e abriu caminho para fora do salão. Foi a faísca que incendiou a pradaria. A notícia da traição se espalhou como fogo. Os godos, que até então haviam suportado a fome e a humilhação, pegaram em armas. Não eram mais suplicantes, eram um exército em fúria e, ironicamente, estavam bem armados, graças à corrupção dos oficiais romanos que lhes permitiram manter suas espadas em troca de subornos. A revolta começou. Eles varreram o campo, saqueando vilas, queimando plantações e massacrando qualquer romano que encontrassem. A eles se juntaram outros descontentes, escravos góticos que trabalhavam nas propriedades romanas, mineiros explorados e até mesmo algumas unidades do exército romano compostas por bárbaros que simpatizavam com a causa. A crise de refugiados, mal gerida pela ganância, transformara-se numa guerra civil em grande escala. A situação nos Balcãs estava fora de controle. Os godos, agora uma força de combate unificada e experiente, moviam-se livremente pela Trácia,
deixando um rastro de destruição. O imperador Valente, percebendo tardiamente a magnitude do desastre que sua própria administração havia criado, decidiu intervir pessoalmente. Ele reuniu um exército de elite, uma força considerável de talvez 30.000 homens, e marchou de Constantinopla para esmagar a rebelião. Ele estava confiante, talvez excessivamente. Ignorou os conselhos para esperar por reforços de seu sobrinho Graciano, o imperador do Ocidente, que estava a caminho. Valente queria a glória só para si. Em 9 de agosto de 378, perto da cidade de Adrianópolis, os batedores romanos localizaram o acampamento gótico. Fritigern, um estrategista astuto, usou a diplomacia para ganhar tempo, enviando mensageiros para negociar, enquanto sua cavalaria, liderada pelos grutungos, retornava de uma expedição de busca por alimentos. Valente, impaciente e subestimando o inimigo, ordenou o ataque sob o sol escaldante do verão. Os legionários romanos, cansados pela marcha e sofrendo com o calor e a sede, avançaram contra o lager gótico, um círculo de carroças que formava uma fortaleza improvisada. A Batalha de Adrianópolis estava prestes a começar, um confronto que não apenas decidiria o destino dos godos, mas que abalaria os próprios alicerces do Império Romano. Os hunos, os causadores originais de todo este cataclismo, estavam a centenas de quilômetros de distância, mas sua sombra pairava sobre aquele campo de batalha. Eles haviam empurrado os godos para os braços do Império, e agora o Império estava prestes a pagar o preço pela sua arrogância. O que se seguiu foi uma das maiores catástrofes militares da história de Roma. Um desastre comparável apenas à Batalha de Canas contra Aníbal 600 anos antes. A infantaria romana, a espinha dorsal de seu poderio militar, lançou-se contra o círculo de carroças gótico. A luta foi feroz, mas os romanos, exaustos, não conseguiam romper a defesa desesperada. Foi nesse momento crítico que a cavalaria grutunga, retornando ao acampamento, surgiu no flanco romano. Eles desceram de uma colina como um raio, nas palavras de Amiano Marcelino, e se chocaram contra a ala direita da cavalaria romana, que foi completamente desbaratada e posta em fuga. Com o flanco exposto, os legionários romanos, já engajados em um combate frontal, brutal, foram cercados. O que era uma batalha tornou-se um matadouro, prensados de todos os lados, sem espaço para manobrar ou usar suas armas eficazmente, os soldados de elite do Império do Oriente foram massacrados. A disciplina romana, sua maior força, tornou-se sua fraqueza, impedindo uma dispersão que poderia ter salvado vidas. Eles morreram em suas formações, ombro a ombro. Em meio ao caos, o imperador Valente foi ferido por uma flecha. Seus guardas o levaram para uma casa de fazenda próxima. Os godos, sem saber que o imperador estava lá dentro, cercaram a casa e, como não conseguiam forçar a entrada, atearam-lhe fogo. O senhor do Império Romano do Oriente morreu queimado, anonimamente, junto com seu Estado-Maior. 2/3 do exército romano jaziam mortos no campo ao anoitecer. Foi mais do que uma derrota, foi a aniquilação de um exército e a morte de um imperador. O escudo do Império no Oriente havia se quebrado. A notícia da Batalha de Adrianópolis ecoou por todo o Império como um trovão. O choque foi profundo. Não era apenas uma derrota na fronteira. Era um exército imperial, liderado pelo próprio Augusto, dizimado em solo romano por um bando de bárbaros que eles haviam admitido como refugiados. A invencibilidade das legiões, um mito cuidadosamente cultivado por séculos, foi despedaçada. Os godos, agora senhores indiscutíveis dos Balcãs, continuaram sua marcha de destruição, chegando até os muros de Constantinopla. Embora não pudessem tomar a cidade, o dano psicológico estava feito. O novo imperador do Oriente, Teodósio,
um general espanhol competente conseguiu eventualmente pacificar a situação, não através de uma vitória militar decisiva, que já não era possível mais, através da diplomacia. Em 382, ele assinou um tratado que permitia aos godos se estabelecerem no império, não como súditos, mas como um povo autônomo, um foederate, governado por seus próprios líderes, mas obrigado a lutar por Roma. Foi uma solução pragmática, mas que criou um precedente perigoso. Um Estado bárbaro dentro do Estado. O império nunca mais seria o mesmo. Adrianópolis marcou o início do fim. E em todo esse drama sangrento, os hunos permaneceram como os arquitetos invisíveis. Eles não dispararam uma única flecha em Adrianópolis, mas foi o terror de suas hordas que colocou os godos em movimento. Foi a pressão deles que transformou refugiados em invasores. Roma pagara com o sangue de suas legiões pela chegada de um inimigo que ainda nem sequer havia enfrentado diretamente. Os hunos, sem derramar uma gota de seu próprio sangue, haviam infligido ao Império Romano uma de suas feridas mais mortais. Eles haviam se tornado os marionetistas do caos, puxando as cordas do medo a partir da estepe e observando as civilizações se destruírem mutuamente. O ouro e a humilhação seriam os próximos capítulos desta saga. O desastre de Adrianópolis ensinou a Roma uma lição amarga. Havia forças no mundo que não podiam ser simplesmente derrotadas por legiões. A solução pragmática de Teodósio, ao assentar os godos como foederate, marcou uma mudança fundamental na política imperial. A força bruta estava a dar lugar à diplomacia e, mais cruamente, ao suborno. Se os bárbaros não podiam ser vencidos, talvez pudessem ser comprados. Essa nova realidade tornou-se a política oficial quando os hunos, após consolidarem seu domínio sobre a estepe pôntica, finalmente voltaram sua atenção para os ricos impérios do sul. As primeiras décadas do século V viram a ascensão de líderes hunos como Uldino, um chefe astuto que compreendeu perfeitamente a nova fraqueza de Roma. Em 402, ele invadiu a Trácia, não com a intenção de conquistar, mas de pilhar e aterrorizar. Quando confrontado pelos romanos, ele apontou para o sol nascente e declarou arrogantemente: "Eu posso conquistar qualquer terra que o sol ilumine." A ameaça era clara, mas a resolução de Uldino era mais flexível do que suas palavras. Ele foi subornado para se retirar e ainda ofereceu seus serviços ao Império do Ocidente, ajudando a esmagar uma invasão de outros bárbaros liderados por Radagaiso, na Itália. Os hunos estavam a evoluir de uma horda destruidora, estavam a transformar-se em mercenários e chantagistas em escala continental. Eles perceberam que o ouro de Roma, obtido através da ameaça, era uma colheita muito mais fácil e sustentável do que a pilhagem esporádica. O império, por sua vez, começou a pagar por sua própria segurança, entrando num ciclo vicioso de tributos que apenas fortalecia o inimigo que pretendia apaziguar. Nas décadas seguintes, sob o comando de líderes como Ruga, o tio de Átila, essa política de extorsão foi aperfeiçoada. Os hunos estabeleceram o centro de seu crescente império na grande planície húngara, a Panônia, uma localização estratégica perfeita para pressionar tanto o Império Romano do Oriente, em Constantinopla, quanto o do Ocidente, em Ravenna. A partir deste coração das trevas, eles não mais se contentavam com incursões. Eles exigiam tributos anuais, pagamentos regulares em ouro, em troca da promessa de não atacar. As missões diplomáticas romanas à corte huna tornaram-se exercícios de humilhação. Aristocratas refinados, educados na retórica de Cícero e na filosofia de Platão, eram forçados a viajar para acampamentos bárbaros, assentar-se em peles de animais
e a negociar com líderes que eles consideravam selvagens analfabetos. Prisco de Pânio, um diplomata e historiador que visitou a corte de Átila mais tarde, deixou descrições vívidas desses encontros. Ele fala da simplicidade austera dos hunos, em contraste com a ostentação dos emissários romanos, da tensão palpável, da arrogância dos anfitriões e do medo mal disfarçado dos convidados. Roma, a senhora do mundo, estava de joelhos, não perante um exército invasor, mas perante um cobrador de dívidas implacável. O ouro que antes construía aquedutos e financiava legiões, agora fluía em torrentes para o leste, desaparecendo nos caldeirões dos chefes hunos, usado para comprar a lealdade de outras tribos e para forjar um império ainda mais poderoso. A paz tinha um preço, e esse preço era a dignidade do império. A ironia da situação era gritante. O Império Romano, especialmente o do Ocidente, tornou-se tão dependente de mercenários bárbaros que os hunos se tornaram um componente indispensável de seu próprio exército. O generalíssimo Aécio, o homem que mais tarde enfrentaria Átila, construiu sua carreira e seu poder com a ajuda de contingentes hunos. Ele os usou para lutar contra os godos, os francos e os burgúndios, essencialmente pagando a um grupo de bárbaros para matar outros. Os hunos tornaram-se os árbitros da política europeia. Sua amizade era cortejada, sua inimizade era temida. Eles podiam derrubar os usurpadores ou apoiar imperadores legítimos, dependendo de quem pagasse mais. Esta dependência criou uma ilusão perigosa na mente de alguns políticos romanos, a de que os hunos podiam ser controlados, manipulados, usados como uma ferramenta. Eles não entendiam que, para os hunos, os romanos não eram parceiros, mas presas. Cada quilo de ouro enviado, cada tratado assinado, não era um sinal de aliança, mas uma admissão de fraqueza. Os hunos observavam, aprendiam as divisões internas do império, mediam sua capacidade de resposta e aumentavam suas exigências a cada ano. Eles estavam sendo pagos para aprender a destruir seus pagadores. O império estava financiando sua própria morte, comprando tempo com um ouro que tornava o inimigo mais forte e a si mesmo mais pobre e mais fraco. Cada pagamento era um prego a mais no caixão da civilização romana. O sistema de tributos atingiu seu ápice sob o reinado de Ruga. Em 434, ele ameaçou uma invasão total do Império do Oriente, a menos que o tributo anual fosse aumentado para 350 libras de ouro. Constantinopla, enfraquecida e com suas melhores tropas ocupadas em outras frentes, cedeu. O acordo, conhecido como o Tratado de Margus, foi uma humilhação completa. Além do ouro, os romanos foram forçados a extraditar refugiados hunos que haviam buscado asilo no império, sabendo que seriam executados. O império, que se via como um farol da lei e da civilização, foi forçado a trair os princípios mais básicos da hospitalidade e do asilo político. A mensagem era clara. A soberania de Roma terminava onde começava a vontade dos hunos. O mundo havia virado de cabeça para baixo. Os bárbaros ditavam os termos e o império obedecia. No entanto, este sistema, baseado na chantagem, era inerentemente instável. Ele dependia da moderação relativa de líderes como Ruga, que se contentavam com a riqueza. Mas o que aconteceria quando um novo líder surgisse, um líder que não se contentasse apenas com ouro, um líder que visse o império não como uma fonte de renda, mas como um obstáculo a ser removido? A morte de Ruga, por volta do ano 434, abriu o caminho para seus dois sobrinhos, Bleda e Átila. A era da chantagem estava a chegar ao fim. Uma nova era, a da conquista total, estava prestes a começar. O ouro que Roma enviara para o estepe,
havia forjado as correntes que agora aprendiam, e um novo mestre estava prestes a pegar o chicote. A ascensão de Bleda e Átila ao trono huno marcou uma intensificação imediata da pressão sobre o Império Romano. Os dois irmãos governavam juntos, uma diarquia comum entre os povos nômades, mas desde o início, a personalidade de Átila parecia ser a força dominante. Eles renegociaram imediatamente o Tratado de Margus, duplicando o tributo anual para 700 libras de ouro e impondo condições ainda mais humilhantes. O mercado para o comércio entre romanos e hunos foi restrito a postos de fronteira específicos, controlando o fluxo de bens e informações. O império estava sendo lentamente estrangulado, isolado e ordenhado de seus recursos. Por cerca de uma década, os irmãos governaram juntos, expandindo seu domínio sobre as tribos germânicas e eslavas ao norte e ao leste. Eles eram uma força unida, implacável em suas exigências e brutal em suas retaliações. No entanto, as fontes históricas, embora escassas, sugerem uma crescente tensão entre os dois. Bleda parecia ser o mais satisfeito com o status quo, o império de tributos que herdara. Átila, por outro lado, era mais ambicioso, mais visionário em sua sede de poder. Ele não via o Império Romano como um parceiro de extorsão, mas como um prêmio final. A existência de dois reis, com visões potencialmente diferentes, era um obstáculo para a realização de sua ambição singular e totalitária. O poder compartilhado é, para os tiranos, nenhum poder. Apenas um poderia liderar a horda para o seu destino glorioso e terrível, e Átila não tinha intenção de ser o segundo. Por volta do ano 445, a diarquia terminou abruptamente. Bleda morreu. As circunstâncias de sua morte são um dos grandes mistérios da história runa. As fontes romanas, escritas por inimigos de Átila, são unânimes. Átila assassinou seu irmão. Prisco relata que Bleda foi morto durante uma caçada, um acidente conveniente que deixou Átila como o único governante do Império Huno. Não há provas definitivas, mas o resultado fala por si. Com Bleda fora do caminho, Átila tornou-se o senhor absoluto de um dos maiores impérios que o mundo já vira. Um domínio frouxo, mas vasto, que se estendia das estepes da Ásia Central até as margens do Reno. Ele eliminou qualquer oposição interna com uma crueldade eficiente. Agora, nada se interpunha entre ele e sua visão. A morte de seu irmão não foi apenas um fratricídio, foi um ato de consolidação de poder que transformou a Confederação Huna em uma monarquia militarizada, unida sob a vontade de ferro de um único homem. O tempo das negociações havia acabado. Átila não queria mais o ouro de Roma, ele queria a própria Roma. A máscara do chantagista caiu, revelando o rosto do conquistador. A personalidade de Átila é um enigma fascinante. As descrições romanas pintam-no como um monstro, um homem baixo, de peito largo, cabeça grande, olhos pequenos, barba rala e grisalha. Tinha o nariz chato e a pele escura, mostrando a sua origem. Mas mesmo seus inimigos, como Prisco, que o conheceu pessoalmente, admitem sua inteligência, sua astúcia e seu carisma sombrio. Ele não era um selvagem irracional, era um político calculista, um mestre da guerra psicológica e um organizador genial. Ele compreendeu que a força dos hunos não residia apenas em suas proezas militares, mas em sua reputação. Ele cultivou deliberadamente a imagem de um ser sobrenatural, um instrumento da ira divina. A lenda da Espada de Marte é um exemplo perfeito de sua propaganda. A história conta que um pastor huno encontrou uma espada antiga saindo da terra depois que uma de suas novilhas se feriu nela. Ele a levou a Átila, que a declarou a espada do deus da guerra romano, um sinal
de que o destino lhe havia concedido o domínio sobre o mundo. Quer a história seja verdadeira ou não, Átila a usou com um efeito brilhante, convencendo seus seguidores e aterrorizando seus inimigos com a ideia de que ele era invencível, abençoado pelos deuses. Ele não era apenas um rei, ele era o flagelo de Deus, e fazia questão que todos soubessem disso. O que você acha? A reputação de Átila como o flagelo de Deus foi uma criação de seus inimigos aterrorizados ou uma marca cuidadosamente construída por ele mesmo para inspirar medo? Deixe sua opinião nos comentários e vamos desvendar juntos a propaganda de guerra da antiguidade. Com o poder absoluto em suas mãos, Átila começou a transformar a Horda Huna em uma máquina de guerra unificada e invencível. Ele não era apenas o líder dos hunos, era o suzerano de dezenas de povos subjugados, ostrogodos, gépidas, érulos, alanos e muitos outros. Ele os governava não através de uma administração complexa, mas através do medo e da lealdade pessoal a ele. Ele os forçou a lutar em seus exércitos, usando suas habilidades específicas, a cavalaria pesada gótica, a infantaria gépida, todos foram integrados em um exército multinacional como o mundo nunca tinha visto. Sua corte não era uma cidade de pedra, mas um vasto acampamento de tendas e estruturas de madeira na Panônia, um centro nevrálgico de poder que atraía embaixadores, mercenários e aventureiros de todo o mundo. Era um lugar de contrastes gritantes, onde se podia ver um chefe gótico bebendo em uma taça de ouro romana, ao lado de um guerreiro huno comendo carne crua amaciada sob a sela de seu cavalo. O único princípio unificador era a vontade de Átila. Ele realizava inspeções constantes de suas tropas, mantendo uma disciplina de ferro. Ele recompensava a bravura com generosidade e punia a covardia ou a deslealdade com a morte. O império que ele construiu não era territorial no sentido romano. Era um império de pessoas, uma pirâmide de poder que repousava inteiramente em seu carisma e em sua crueldade. A máquina de guerra estava pronta. O líder era indiscutível. O pretexto para Geldt que começar a guerra era a única coisa que faltava, e Átila era mestre em encontrá-los ou criá-los. Ele não declarava guerra simplesmente. Ele se apresentava como a parte ofendida, o vingador de uma injustiça. Ele enviou uma série de exigências cada vez mais ultrajantes a Teodósio II, o imperador do Oriente. Exigiu o retorno de todos os desertores, a criação de uma zona desmilitarizada ao longo do Danúbio e, claro, o pagamento imediato de todos os tributos atrasados. Eram termos impossíveis de aceitar, desenhados para serem rejeitados. A recusa de Constantinopla foi o casus belli que ele esperava. Em 447, o céu sobre os Balcãs escureceu. Átila, o flagelo de Deus, à frente de um exército colossal, cruzou o Danúbio. A era da chantagem havia terminado de forma definitiva e sangrenta. A era da destruição total havia começado. Ele não vinha para negociar, não vinha para cobrar tributos. Ele vinha para queimar, para matar, para apagar cidades do mapa e para mostrar ao Império Romano o verdadeiro significado do medo. O flagelo de Deus estava prestes a cumprir a sua promessa. O incêndio dos Balcãs seria o seu primeiro ato. A invasão dos Balcãs, em 447, foi diferente de tudo o que o Império Romano do Oriente já havia enfrentado. Não foi uma série de incursões de pilhagem, foi uma campanha de aniquilação sistemática conduzida com uma velocidade e brutalidade aterradoras. Átila não se limitou a saquear o campo. Ele visou os centros urbanos, os símbolos do poder e da civilização romana. A primeira grande cidade a cair foi Viminacium, a capital da província da Mésia Superior. O exército huno,
que os romanos ainda consideravam uma horda de cavaleiros indisciplinados, revelou uma nova e terrível capacidade: a guerra de cerco. Eles haviam aprendido, com seus engenheiros romanos cativos e com os povos subjugados, usaram arietes, torres de cerco e catapultas com uma eficácia devastadora. As muralhas de Viminacium, que haviam resistido a tantos ataques bárbaros, foram derrubadas. A cidade foi saqueada, queimada e seus habitantes massacrados ou escravizados. A queda de uma cidade tão importante enviou uma onda de pânico por toda a Península Balcânica. Este não era mais o inimigo que podia ser comprado ou contido na fronteira. Este era um inimigo que podia tomar e destruir qualquer cidade que quisesse. A partir de Viminacium, o exército de Átila se dividiu, avançando em duas frentes, como as mandíbulas de uma pinça gigante. Uma coluna seguiu para o oeste, tomando a estratégica cidade de Singidunum, a futura Belgrado. A outra, liderada pelo próprio Átila, marchou para o leste e depois para o sul, no coração da Trácia. A cidade de Margus, onde o tratado humilhante fora assinado anos antes, tentou resistir. Como vingança, os hunos desviaram o curso de um rio próximo para inundar as defesas da cidade antes de tomá-la de assalto. O bispo da cidade, que havia profanado túmulos hunos, foi queimado vivo. A mensagem era clara: não haveria misericórdia. Depois de Margus, foi a vez de Serdica, a moderna Sófia, e depois a joia dos Balcãs, Naissus, a cidade natal de Constantino, o Grande, o primeiro imperador cristão de Roma. Naissus era uma metrópole próspera, cheia de templos, teatros e vilas luxuosas. Átila a sitiou e a reduziu a um monte de escombros fumegantes. Anos mais tarde, o diplomata Prisco, passando pelo local, descreveu o que viu. A cidade estava desolada, com exceção de algumas pessoas doentes que se abrigavam nas ruínas das igrejas. Encontramos ossos humanos espalhados por toda parte. A descrição de Prisco é um testemunho arrepiante da eficácia da máquina de guerra de Átila. Ele não apenas derrotava seus inimigos, ele os apagava da história. O exército romano do Oriente, sob o comando do mestre dos soldados Aspa, tentou deter o avanço huno. Várias batalhas foram travadas em campo aberto, incluindo uma grande batalha no rio Utus. Em cada uma delas, os romanos foram derrotados. A combinação da cavalaria leve-runa, com seus arcos mortais, e da cavalaria pesada dos vassalos germânicos e alanos era simplesmente avassaladora. As legiões, projetadas para uma guerra mais estática, eram cercadas e destruídas. Após a derrota de seu exército de campo, Teodósio II ficou indefeso. A horda de Átila avançou até as Termópilas, na Grécia, e depois se virou para a própria Constantinopla. O pânico tomou conta da capital. A cidade estava superlotada de refugiados e a praga começou a se espalhar. Em um golpe de sorte ou providência divina, pouco antes da chegada de Átila, um terremoto destruiu grande parte das muralhas teodosianas, a principal defesa da cidade. O prefeito da cidade, Constantino, organizou um esforço hercúleo, usando as facções do hipódromo, os azuis e os verdes, para reconstruir e até mesmo fortalecer as muralhas em apenas 60 dias. Quando a vanguarda de Átila finalmente apareceu no horizonte, eles encontraram uma cidade desafiadora, protegida por um sistema de fortificações triplas e um fosso. Átila, sabendo que não tinha uma frota para impor um bloqueio e que um cerco prolongado seria custoso, não atacou. Ele havia provado seu ponto. Podia ir aonde quisesse, destruir o que quisesse. A capital só estava segura por trás de suas muralhas, mas o resto do império era seu playground. Derrotado militarmente e com seus territórios balcânicos em ruínas, Teodósio II não teve escolha a não ser pedir a paz.
Os termos de Átila foram brutais. O tributo anual foi triplicado, passando de 700 para 2.100 libras de ouro. Além disso, um pagamento imediato de 6.000 libras de ouro foi exigido como indenização. A zona desmilitarizada ao sul do Danúbio foi expandida, efetivamente entregando uma vasta faixa de território romano ao controle huno. E mais uma vez, os romanos foram forçados a entregar todos os desertores hunos. Prisco descreve a cena em que 2 nobres hunos, acusados de conspirar contra Átila, foram crucificados em solo romano, uma punição romana usada pelos bárbaros para humilhar ainda mais o Império. O Império Romano do Oriente foi sangrado financeiramente, humilhado diplomaticamente e devastado militarmente. Átila havia alcançado seu objetivo. Ele havia quebrado o poder do Império do Oriente e estabelecido seu domínio indiscutível sobre a Europa Central e Oriental. Seu olhar agora se voltava para o Oeste. O Império Romano do Ocidente, governado pelo fraco imperador Valentiniano III e pelo astuto general Aécio, seria seu próximo alvo. A tempestade que havia afogado os Balcãs em sangue estava apenas ganhando força, preparando-se para cruzar o continente. O incêndio dos Balcãs deixou uma cicatriz profunda na psique romana. A campanha de Átila não foi apenas uma derrota militar, foi um trauma civilizacional. As cidades, que eram o coração da vida romana, centros de comércio, cultura e administração, haviam se mostrado terrivelmente vulneráveis. A ideia de que as muralhas podiam garantir a segurança foi abalada. A guerra total dos hunos, que não distinguia entre soldados e civis, que visava a destruição da própria infraestrutura da vida, era um novo tipo de horror. Eles não lutavam por território ou por glória no sentido romano. Eles pareciam lutar contra a própria ideia de civilização. O que você sentiria ao ver no horizonte uma nuvem de poeira que significa o fim do seu mundo? A impotência, o terror, a certeza de que as pedras do seu lar, que pareciam tão eternas, em breve seriam apenas cinzas. Este era o legado de Átila nos Balcãs, um mundo de certezas transformado em um cemitério de cidades. E agora, com o Oriente de joelhos, ele começou a montar o palco para seu próximo ato. A Gália, com suas ricas vilas e cidades prósperas, seria o próximo campo de batalha. O confronto entre Átila e seu antigo conhecido, Aécio, o último dos romanos, era inevitável. A maior batalha da era estava se aproximando. Após subjugar o Império do Oriente, Átila voltou sua atenção para o Ocidente. O pretexto, como sempre, foi engenhoso e dramático. Honória, a irmã do imperador Valentiniano III, uma mulher ambiciosa e ressentida por ter sido forçada a uma vida de castidade, enviou secretamente seu anel a Átila, pedindo-lhe que a resgatasse de seu casamento arranjado. Átila, mestre da oportunidade política, interpretou o anel não como um pedido de ajuda, mas como uma proposta de casamento e uma promessa de dote. Ele prontamente exigiu a mão de Honória e metade do Império Romano do Ocidente como seu dote. A exigência era absurda, projetada para ser rejeitada e para fornecer um casus belli impecável. Quando Valentiniano recusou, Átila se declarou o noivo ofendido e o campeão da princesa injustiçada. Em 451, ele reuniu um exército colossal, uma hoste multinacional de talvez 100.000 guerreiros, composta por hunos, ostrogodos, gépidas, alanos e uma miríade de outras tribos germânicas, e cruzou o Reno, invadindo a Gália. Seu avanço foi um rolo compressor. Cidades como Metz foram arrasadas, suas populações massacradas. O terror varreu a província. Todas as estradas levavam a um único ponto. O cerco de Orleans, uma cidade estrategicamente vital
que controlava a passagem sobre o rio Loai. Se Orleans caísse, o caminho para o coração da Gália estaria aberto. Enquanto Átila avançava, seu antigo conhecido, Flávio Aécio, o mestre dos soldados do Império do Ocidente, corria contra o tempo. Aécio era uma figura complexa, o epítome do romano do século V, um diplomata astuto, um general brilhante e um político implacável que havia passado parte de sua juventude como refém entre os hunos. Ele conhecia seus métodos, falava sua língua e até os usara como mercenários no passado. Ele era talvez o único homem no Império que compreendia a verdadeira natureza da ameaça. Mas o exército romano do Ocidente era uma sombra do que já fora, composto em grande parte por mercenários bárbaros de lealdade duvidosa. Sozinho, Aécio não podia deter Átila. Sua única esperança era forjar uma aliança com os mesmos povos bárbaros que ele havia passado a vida inteira combatendo. Ele precisava convencer seus inimigos de ontem de que havia uma ameaça maior, um inimigo comum que destruiria a todos, romanos e bárbaros, indiscriminadamente. Sua tarefa mais difícil foi persuadir Teodorico I, o velho e orgulhoso rei dos visigodos, a se juntar a ele. Os visigodos, estabelecidos na Aquitânia, eram inimigos tradicionais de Roma. Por que deveriam derramar seu sangue para salvar o império? Aécio, com uma habilidade diplomática extraordinária, argumentou que Átila não era inimigo apenas de Roma, mas de todos os povos. Se os visigodos não lutassem ao lado dos romanos nos campos cataláunicos, eles lutariam sozinhos nas ruínas de sua própria capital, Tolosa. Teodorico, relutantemente, concordou. Uma coalizão inacreditável, uma aliança de última hora entre inimigos mortais, romanos, visigodos, francos, alanos, burgúndios, foi formada. A civilização ocidental, em toda a sua diversidade fragmentada, uniu-se para uma última e desesperada resistência. O cerco de Orleans estava em seu clímax. As máquinas de cerco de Átila martelavam as muralhas e os defensores, liderados pelo bispo Aniano, estavam à beira do colapso. Quando toda a esperança parecia perdida, uma nuvem de poeira foi avistada no horizonte. Não eram os demônios de Átila, mas os estandartes do exército de Aécio e Teodorico. A chegada da força de alívio forçou Átila a levantar o cerco e a recuar para o leste, buscando um terreno aberto favorável à sua cavalaria. Ele o encontrou em algum lugar na vasta planície da Champagne, um local que entraria para a história como os campos cataláunicos. Lá, os dois maiores exércitos que o mundo antigo já vira se prepararam para a batalha. De um lado, Átila e sua horda imperial, uma força unificada pela vontade de um único homem. Do outro, Aécio e sua frágil coalizão de inimigos, unidos apenas pelo medo. Não era uma batalha por território ou por riqueza, era uma batalha pela sobrevivência da própria ideia de Europa. As fontes antigas falam de 500.000 de homens no campo, um número certamente exagerado, mas que transmite a escala épica do confronto. O destino do continente seria decidido em um único dia de carnificina. A Batalha dos Campos Cataláunicos, travada em 20 de junho de 451, foi um dos confrontos mais confusos e sangrentos da história. A luta começou por uma elevação estratégica no campo de batalha. Os romanos e visigodos conseguiram tomá-la primeiro, forçando os hunos a atacar colina acima. O centro do exército de Átila, composto por seus melhores guerreiros hunos, avançou com uma ferocidade terrível, quebrando a linha dos alanos, que haviam sido colocados no centro da formação de Aécio, precisamente porque sua lealdade era duvidosa. Com o centro rompido, a batalha se transformou em um caos de combates individuais e de pequenas unidades. No meio da confusão, o rei visigodo Teodorico, com quase 80 anos,
caiu de seu cavalo e foi pisoteado até a morte, ou, segundo outra versão, morto por uma lança ostrogoda. A morte do rei, em vez de desmoralizar os visigodos, enfureceu-os. Liderados por seu filho, Torismundo, eles lançaram um contra-ataque devastador contra o flanco de Átila, buscando vingança. Ao mesmo tempo, a infantaria romana de Aécio, mantida em reserva, resistiu firmemente ao ataque huno. Átila, pela primeira vez em sua vida, viu-se em perigo de ser cercado. Ele recuou para seu acampamento, fortificado de carroças, de onde seus arqueiros continuaram a disparar uma chuva de flechas sobre os atacantes. A noite caiu sobre um campo coberto de cadáveres. As estimativas falam em mais de 160 mil mortos. Era um mar de sangue que havia detido a maré runa. Ao amanhecer, a situação era incerta. Átila estava entrincheirado em seu acampamento, esperando um ataque final. Disse que ele mandou construir uma pira funerária com celas de cavalo, pronto para se atirar às chamas caso os romanos rompessem suas defesas para não ser capturado vivo. Mas o ataque nunca veio. Aécio, o mestre calculista, tomou uma decisão controversa. Ele aconselhou Torismundo, o novo rei visigodo, a retornar rapidamente a Tolosa para garantir seu trono contra seus irmãos. Ele também permitiu que os francos se retirassem. Sua lógica era brutalmente pragmática. Um Átila completamente destruído removeria a ameaça comum que mantinha sua frágil aliança unida. Um Átila enfraquecido, mas não aniquilado, poderia servir como um contrapeso futuro ao poder crescente dos visigodos que Aécio via como a próxima grande ameaça a Roma. E assim, ele permitiu que Átila e os restos de seu exército escapassem recuando através do Reno. Não houve uma vitória clara nos campos cataláunicos. Foi um empate sangrento, um massacre que exauriu ambos os lados. Mas foi uma vitória estratégica para a coalizão. A aura de invencibilidade de Átila havia sido quebrada. Ele havia sido detido. A Europa, por um fio, havia sobrevivido. Mas Átila não era homem de aceitar a derrota. A humilhação da Gália exigia vingança, e seu olhar agora se voltava para o próprio coração do império, a Itália. Derrotado, mas não destruído, Átila retornou à Panônia para lamber suas feridas e planejar sua vingança. A campanha na Gália havia sido um revés, uma mancha em sua reputação de invencibilidade. Aécio e seus aliados visigodos haviam provado que ele não era um deus, mas um homem que podia ser sangrado. Para um líder cujo poder se baseava tanto no medo quanto na força, tal demonstração de vulnerabilidade era perigosa. Ele precisava de uma vitória esmagadora, uma que apagasse a memória dos campos cataláunicos e restaurasse o terror de seu nome. Em 452, apenas um ano após a batalha na Gália, ele estava pronto. Reunindo um novo exército, ele não marchou para o oeste através da Germânia, mas desceu para o sul, cruzando os Alpes Julianos e invadindo a Itália pelo nordeste. A península, o coração do Império Romano do Ocidente, não estava preparada. As melhores tropas de Aécio ainda estavam na Gália, e as defesas da Itália eram lamentavelmente inadequadas. O caminho para Roma estava assustadoramente aberto. A primeira grande cidade a sentir a fúria de Átila foi Aquileia, uma das cidades mais ricas e importantes da Itália, um centro comercial vital e uma fortaleza estratégica. Aquileia resistiu bravamente. O cerco foi longo e difícil, e o exército huno começou a se desmoralizar. A lenda, provavelmente inventada pelo próprio Átila para inspirar suas tropas, conta que ele estava prestes a levantar o cerco quando viu cegonhas voando para longe dos muros da cidade com seus filhotes. Ele interpretou isso como um presságio de que a cidade estava condenada e ordenou um último e desesperado assalto.
Desta vez, as muralhas cederam. A vingança de Átila foi terrível. Aquileia foi tão completamente destruída, saqueada e queimada, que algumas décadas depois, mal se conseguia encontrar seus vestígios. Os refugiados que escaparam do massacre fugiram para as ilhas pantanosas da costa, fundando os primeiros assentamentos que, séculos mais tarde, se tornariam a cidade de Veneza. A destruição de Aquileia serviu ao seu propósito. O terror se espalhou pela Itália como um incêndio. Outras cidades do norte, como Pádua, Vicenza e Verona, abriram seus portões sem luta. Milão, a antiga capital imperial, foi ocupada, e Átila humilhou ainda mais os romanos ao encontrar uma pintura que retratava os césares recebendo tributos de citas. Ele ordenou que a pintura fosse refeita, mostrando-o no trono, com os imperadores romanos esvaziando sacos de ouro a seus pés. Com o norte da Itália subjugado, o caminho para Roma estava livre. O pânico na Cidade Eterna era absoluto. O imperador Valentiniano III, um governante fraco e covarde, fugiu de Ravenna e se preparava para abandonar a Itália por completo. Aécio, com suas forças limitadas, só conseguia travar uma guerra de guerrilha, assediando as linhas de suprimento de Átila, mas era incapaz de enfrentá-lo em uma batalha campal. Roma, a cidade que havia conquistado o mundo, estava indefesa, à mercê do flagelo de Deus. Foi nesse momento de desespero que uma das delegações mais improváveis da história foi formada. Sem opções militares, o imperador e o Senado romano decidiram tentar a diplomacia. A embaixada era composta por 2 senadores de alto escalão e uma figura que até então tinha pouco poder político, mas uma crescente autoridade moral: o Papa Leão I. Era uma aposta desesperada, enviar homens desarmados para encontrar o guerreiro mais temido do mundo. Um homem que acabara de reduzir uma das maiores cidades da Itália a cinzas. O que eles poderiam oferecer que ele já não pudesse tomar pela força? O encontro histórico ocorreu nas margens do rio Mincio, perto da atual Mântua. Átila, no auge de seu poder, recebeu a delegação romana em seu acampamento. O que exatamente foi dito naquela conversa permaneceu um dos grandes enigmas da história. Não há registros confiáveis do diálogo. As fontes cristãs posteriores, naturalmente, pintam o evento como um milagre. Elas descrevem Leão, investido da autoridade divina, falando com tal eloquência e poder espiritual que o bárbaro supersticioso foi dominado pelo temor de Deus. Uma lenda acrescenta que, enquanto Leão falava, os apóstolos Pedro e Paulo apareceram no céu atrás dele, brandindo espadas, visíveis apenas para Átila. Mas a história raramente é feita de milagres. A realidade é provavelmente mais complexa e pragmática. Leão não veio de mãos vazias. A delegação trouxe consigo um enorme tributo, o dote de Honória, que Átila exigira, uma vasta quantidade de ouro para aplacar o conquistador. Além do suborno, havia argumentos lógicos. O exército de Átila já estava enfraquecido pela campanha. A fome e a doença, provavelmente malária, estavam começando a se espalhar por suas fileiras no quente verão italiano. As linhas de suprimento estavam perigosamente esticadas e Aécio continuava a fustigar sua retaguarda. Além disso, havia um precedente sinistro. Alarico, o visigodo, havia saqueado Roma em 410 e morrera misteriosamente pouco tempo depois. Talvez Leão tenha explorado a superstição de Átila, alertando-o sobre a maldição de Roma, o destino que aguardava aqueles que violassem a cidade eterna. A decisão de Átila de recuar foi provavelmente uma combinação de todos esses fatores: um pagamento maciço, preocupações logísticas e militares e talvez uma pitada de medo supersticioso. Qualquer que tenha sido a razão, o resultado foi surpreendente. Átila,
O flagelo de Deus, o homem que tinha Roma em suas mãos, deu meia volta e marchou para fora da Itália. Ele não havia sido derrotado em batalha. Ele simplesmente decidiu partir. Para os romanos, especialmente para a crescente comunidade cristã, a explicação era óbvia. Foi um milagre, uma vitória do poder de Deus sobre o poder das espadas. O prestígio do papado, que até então era principalmente uma autoridade religiosa, cresceu imensamente. O Papa Leão I foi aclamado como o salvador de Roma, o homem que conseguiu onde os exércitos e os imperadores falharam. O evento marcou um ponto de virada simbólico na história europeia, o momento em que a autoridade espiritual da Igreja começou a preencher o vácuo de poder deixado pelo Império Romano em desintegração. Átila partiu prometendo voltar para buscar sua noiva, Honória, se ela não lhe fosse entregue, mas ele nunca retornaria. O destino tinha outros planos para o flagelo de Deus, e seu fim não seria em um campo de batalha glorioso, mas em um leito nupcial, em circunstâncias tão misteriosas quanto sua retirada da Itália. O que você acredita que realmente aconteceu nas margens do Mincio? Foi um milagre divino que salvou Roma ou um acordo pragmático, uma obra-prima de diplomacia e suborno? Dê a sua opinião nos comentários, pois a história muitas vezes reside entre a fé e o ouro. Após sua retirada da Itália, Átila retornou ao seu centro de poder na Panônia. Apesar de não ter saqueado Roma, a campanha italiana fora imensamente lucrativa. Ele havia pilhado o norte da Itália e extorquido um tributo gigantesco do Império do Ocidente. Ele estava no auge de seu poder. O senhor indiscutível de um vasto império, temido de Constantinopla, às costas do Atlântico. Sua autoridade era absoluta, seu tesouro estava cheio, e seus exércitos, embora cansados, permaneciam invictos em sua mente. Nada parecia poder deter o flagelo de Deus. Em 453, ele decidiu tomar uma nova esposa, adicionando-a ao seu já numeroso harém. A noiva era uma jovem de beleza notável chamada Íudico, de origem gótica ou germânica. As celebrações do casamento foram grandiosas, um evento que reuniu chefes e guerreiros de todo o seu império. A festa durou a noite toda, com comida abundante e bebida fluindo livremente. Átila, que normalmente era abstêmio e austero, segundo o historiador Prisco, entregou-se à celebração com um abandono incomum. Ele bebeu e festejou até altas horas, antes de se retirar para seus aposentos com sua nova noiva. O conquistador do mundo, o homem que fazia imperadores tremerem, celebrava seu novo amor, inconsciente de que aquela seria sua última noite na terra. Na manhã seguinte, um silêncio estranho pairava sobre o acampamento real. O rei, que costumava acordar cedo, não aparecia. Seus guardas, preocupados com a demora, hesitaram em perturbar a noite de núpcias de seu senhor. Finalmente, ao meio-dia, vencidos pela ansiedade, eles arrombaram a porta dos aposentos nupciais. A cena que encontraram era chocante e bizarra. Átila estava morto, deitado de costas em sua cama, em meio a uma poça de sangue. A jovem Íudico estava encolhida em um canto, chorando histericamente sob seu véu tremendo de medo. Não havia nenhum sinal de ferimento, nenhuma marca de violência no corpo do rei. O sangue parecia ter saído de sua boca e de seu nariz. A versão oficial, relatada por Prisco, que obteve suas informações de pessoas que estiveram no local, foi que Átila, deitado de costas em seu sono de embriaguez, sofreu uma hemorragia nasal severa. O sangue, em vez de sair, escorreu para sua garganta e pulmões, sufocando-o, uma morte anticlimática, quase ridícula, para o homem mais temido do mundo. O flagelo de Deus, que sobrevivera a inúmeras batalhas, que enfrentara os exércitos de 2 impérios, morrera afogado
em seu próprio sangue, em seu leito de núpcias. A ironia era tão esmagadora que muitos se recusaram a acreditar nela. Imediatamente, surgiram rumores de assassinato. Como poderia um homem tão poderoso morrer de uma forma tão banal? As suspeitas recaíram sobre a noiva Íldico. Teria ela, uma gótica, assassinado o conquistador de seu povo em vingança? Ou talvez ela fosse um peão em uma conspiração maior. Alguns sussurravam que o imperador de Constantinopla, Marciano, que se recusara a pagar tributo, estava por trás disso. Outros apontavam para Aécio, o eterno rival de Átila. A verdade, no entanto, provavelmente é mais prosaica. Átila já era um homem de meia idade e o estilo de vida de um guerreiro nômade, combinado com o consumo excessivo de álcool, poderia facilmente ter levado a problemas de saúde, como hipertensão, que poderiam causar uma hemorragia fatal. A morte por asfixia, devido a uma hemorragia nasal, embora rara, é medicamente plausível. Mas a lenda de um assassinato era muito mais atraente. A história de um tirano morto por uma mulher em sua noite de núpcias era material para épicos. Independentemente da causa, o resultado foi o mesmo. O centro de gravidade do mundo bárbaro havia desaparecido. O homem que sozinho mantinha um império unido, através de sua vontade, estava morto. Os rituais funerários de Átila foram tão misteriosos quanto sua vida e sua morte. Seus guerreiros cortaram os cabelos e desfiguraram os rostos com cortes, chorando seu líder não com lágrimas, mas com o sangue dos homens. Seu corpo foi exibido em uma tenda de seda no meio da planície, enquanto os melhores cavaleiros hunos cavalgavam em círculos ao redor, cantando canções fúnebres que celebravam seus feitos. À noite, ele foi enterrado em segredo. Segundo o historiador Jordanes, que escreveu um século depois, Átila foi sepultado em um caixão triplo, o primeiro de ouro, o segundo de prata e o terceiro de ferro. O ouro e a prata simbolizavam as riquezas que ele havia conquistado de ambos os impérios, e o ferro simbolizava seu poderio militar. Junto com ele, foram enterradas as armas de seus inimigos derrotados, joias preciosas e outros tesouros. Para manter o local de seu túmulo em segredo para sempre, os escravos que cavaram a cova foram todos mortos. Até hoje, o túmulo de Átila nunca foi encontrado. Ele desapareceu da terra tão completamente quanto seu povo desapareceria da história pouco tempo depois. Sua morte não foi apenas o fim de um homem, foi o início do fim de um império. A morte de Átila foi o gatilho para o colapso imediato e catastrófico de seu império. O Império Huno não era uma estrutura administrativa ou territorial, era uma confederação de tribos unidas pela lealdade e pelo medo de um único líder carismático. Sem Átila, não havia nada que o mantivesse coeso. Seus numerosos filhos, liderados pelos três principais, Elaco, Dengizico e Ernaco, começaram imediatamente a brigar pela herança, não como se fosse um reino a ser governado, mas como se fosse uma propriedade privada a ser dividida. Jordanes relata que eles exigiram que as nações subjugadas fossem distribuídas entre eles, por sorteio, como uma família de escravos. Esta arrogância foi a gota d'água para os povos vassalos que haviam servido a Átila, mas que se recusavam a ser propriedade de seus filhos medíocres. O império, que parecia tão monolítico e invencível sob Átila, começou a se desfazer nas costuras. A força que mantinha tantos povos diferentes unidos não era o poder huno em si, mas o poder de Átila. Com ele morto, as correntes se quebraram, e os antigos escravos começaram a afiar suas espadas. A queda seria tão rápida e espetacular quanto a ascensão. A arrogância dos filhos de Átila selou seu destino. Os povos subjugados, que haviam lutado sob a bandeira runa
por medo ou por uma parte do saque, não sentiam nenhuma lealdade para com seus herdeiros. A oportunidade para a liberdade, que parecia impossível sob o governo de Átila, de repente, se tornou uma possibilidade real. O líder da revolta foi Ardarico, o rei dos Gépidas. Ardarico era um dos conselheiros mais leais e respeitados de Átila, um guerreiro feroz que havia lutado ao seu lado nos campos cataláunicos. Mas sua lealdade era para com o homem, não para com sua linhagem. Vendo a ganância e a incompetência dos filhos de Átila, ele viu sua chance. Secretamente, ele forjou uma aliança com outras tribos germânicas oprimidas, incluindo os ostrogodos, os érulos, os suevos e outros, inimigos de longa data, que frequentemente lutavam entre si, a mando dos hunos, agora se uniam com um propósito comum: quebrar o jugo huno de uma vez por todas. A notícia da conspiração se espalhou e o que começou com uma revolta gépida rapidamente se tornou um levante geral dos povos vassalos. Os caçadores estavam prestes a se tornar a caça. A batalha decisiva foi travada em 454, apenas um ano após a morte de Átila, em um local não identificado perto do rio Nedal, na Panônia. Foi uma inversão completa da Batalha dos Campos Cataláunicos. Desta vez, foram os hunos que enfrentaram uma coalizão desesperada de povos lutando por sua sobrevivência e liberdade. Elaco, o filho mais velho e sucessor designado de Átila, liderou o exército huno. Ele era um guerreiro corajoso, mas não possuía a genialidade tática de seu pai. A batalha foi de uma ferocidade indescritível. Para os germânicos, era uma luta pela libertação. Para os hunos, era uma luta pela manutenção de seu império. Jordanes descreve a cena com uma linguagem épica. Lá se podia ver o Godo lutando com lanças, o Gépida enfurecido com a espada, o Rúgio quebrando as lanças em suas próprias feridas, o Suevo lutando a pé, o Huno com flechas. No final, a fúria desesperada dos povos subjugados prevaleceu sobre a disciplina vacilante dos hunos. O exército huno foi esmagado. Elaco, o filho favorito de Átila, foi morto em combate. A derrota foi total e irrecuperável. A Batalha de Nedal foi o golpe de morte no Império Huno na Europa. Com a morte de Elaco e a destruição de seu principal exército, o poder huno se desintegrou. As tribos vitoriosas dividiram a Panônia e os territórios circundantes entre si, estabelecendo seus próprios reinos independentes sobre as ruínas do Império de Átila. Os filhos restantes de Átila, Dengizico e Ernaco, lideraram os remanescentes de seu povo em uma retirada para o leste, de volta às estepes ao norte do Mar Negro, a mesma região de onde seus ancestrais haviam surgido um século antes. Eles ainda tentaram, por mais algumas décadas, restaurar sua antiga glória, lançando ataques contra o Império Romano do Oriente, mas eram apenas ecos de um poder que não existia mais. Em 469, Dengizico foi derrotado e morto, e sua cabeça foi exibida em um poste em Constantinopla, um fim humilhante para o filho do flagelo de Deus. Depois disso, os hunos, como força política e militar coesa, simplesmente desaparecem do registro histórico. O desaparecimento dos hunos é um dos maiores enigmas da história. O povo que aterrorizou metade do mundo por quase um século, que construiu um império que rivalizava com Roma, que mudou o curso da história europeia, simplesmente se desvaneceu. O que aconteceu com eles? Não há uma resposta única. Muitos, provavelmente, foram mortos nas guerras que se seguiram à morte de Átila. Outros foram assimilados pelos povos entre os quais viviam, como os godos ou os gépidas. Alguns podem ter se misturado com outras hordas nômades que vieram das estepes, como os ávaros ou os búlgaros, cujo nome pode ter uma distante conexão etimológica com os hunos. Outros, talvez,
simplesmente retornaram ao seu estilo de vida nômade anônimo nas vastas estepes da Eurásia, dissolvendo-se de volta no oceano de povos do qual emergiram. Eles não deixaram cidades, não deixaram literatura, não deixaram uma religião organizada. Deixaram apenas um rastro de destruição, uma memória de terror e um punhado de caldeirões de bronze enterrados às pressas. O povo que chegou, como um furacão, partiu como o vento, deixando para trás um silêncio profundo e um mundo irrevogavelmente mudado. Eles apareceram do nada, refizeram o mundo e retornaram ao nada. A história raramente vê um fenômeno tão explosivo e tão efêmero. Os hunos se foram, mas o mundo que eles deixaram para trás nunca mais seria o mesmo. Sua passagem pela Europa não foi um mero episódio de destruição. Foi um catalisador geológico que quebrou as placas tectônicas do mundo antigo e deu início à formação de um novo continente. A consequência mais imediata e visível foi o golpe final, desferido contra o já cambaleante Império Romano do Ocidente. Por décadas, o Império gastou seus recursos, seu ouro e o sangue de seus soldados lutando contra os hunos ou contra os povos que os hunos haviam deslocado. A luta contra Átila, embora estrategicamente bem-sucedida por Aécio, esgotou as últimas reservas militares e financeiras do Ocidente. Aécio, o último dos romanos, o único homem capaz de manter a estrutura imperial unida, foi assassinado em 454 pelo imperador Valentiniano III, que temia seu poder. Valentiniano, por sua vez, foi assassinado no ano seguinte pelos seguidores de Aécio. O caos que se seguiu foi o espasmo final da agonia. Sem um líder forte, sem um exército eficaz, o império se desintegrou. Em 476, pouco mais de 2 décadas após a morte de Átila, o último imperador romano do Ocidente, um menino ironicamente chamado Rômulo Augusto, foi deposto por um chefe germânico, Odoacro. A data é tradicionalmente usada para marcar o fim do Império Romano do Ocidente. Os hunos não deram o golpe final, mas foram eles que enfraqueceram a vítima a ponto de ela não poder mais se defender. A segunda grande consequência foi a conclusão da grande migração dos povos, o processo que os próprios hunos haviam iniciado. A destruição do Império Huno no Danúbio removeu a rolha da garrafa. Os povos que eles mantinham sob controle, como os ostrogodos, agora estavam livres para se mover. Liderados por seu rei, Teodorico o Grande, os ostrogodos invadiram a Itália, depuseram Odoacro e estabeleceram um reino ostrogótico que governaria a península por mais de meio século. Em outros lugares, o mapa da Europa havia sido completamente redesenhado. Os visigodos controlavam a Espanha e o sul da Gália. Os francos, sob Clovis, estavam a unificar a Gália do Norte, criando o núcleo do que viria a ser a França. Os vândalos dominavam o norte da África. Os anglo-saxões estavam se estabelecendo na Bretanha. Onde antes havia um império unificado, governado por Roma, agora havia um mosaico de reinos bárbaros, cada um com sua própria língua, leis e cultura. A Europa da Idade Média estava a nascer das cinzas do mundo romano, e os hunos haviam sido a força incendiária que preparara o terreno para esta nova ordem. Eles não construíram nada, mas na sua destruição abriram espaço para que outros construíssem. A memória de Átila e dos hunos, no entanto, não desapareceu com eles. Pelo contrário, ela se enraizou profundamente na consciência cultural da nova Europa. O nome de Átila tornou-se um sinônimo de destruição bárbara e crueldade pagã. Para a Igreja cristã, ele era o flagelo de Deus, uma ferramenta da ira divina enviada para punir os pecados da humanidade, mas também uma figura cuja derrota nas mãos do Papa Leão demonstrou o poder superior da fé,
Ele se tornou o arquétipo do anticristo, o inimigo da civilização. No entanto, em outra tradição, a dos povos germânicos, a memória de Átila foi transformada de uma forma surpreendente. Nas sagas nórdicas e nos épicos alemães, como a Canção dos Nibelungos, ele aparece não como um monstro selvagem, mas como uma figura nobre e trágica. Com o nome de Etzel na Alemanha ou Atli na Escandinávia, ele é retratado como um rei poderoso e generoso, embora severo, cuja corte é um centro de intrigas e batalhas heróicas. Esta dualidade na memória de Átila reflete a complexa relação que os povos europeus tinham com ele. Para os romanos, ele era o destruidor de seu mundo. Para muitos germânicos, ele era o grande suzerano, uma figura de poder imenso, com quem eles haviam interagido, lutado e servido. Ele era, simultaneamente, o demônio e o rei. Retornando à questão inicial, quem eram os hunos? Eles não eram apenas um povo, eram um fenômeno histórico. Uma força da natureza em forma humana, surgida das profundezas da Ásia, com uma energia e uma velocidade que as civilizações estabelecidas não conseguiam compreender nem conter. Eles viviam segundo as leis da estepe, não as leis de Roma, mobilidade total, guerra como estado natural e uma unidade simbiótica com seus cavalos. Qualquer tentativa de enfrentá-los com as regras da guerra civilizada, com muralhas, infantaria pesada e diplomacia tradicional, estava fadada ao fracasso. Eles eram a força externa, o outro, absoluto, que expôs todas as fraquezas, as contradições e a fragilidade do mundo antigo. Eles não trouxeram novas ideias, nova tecnologia ou nova religião. Eles trouxeram o caos, um caos primordial, que funcionou como um ácido, dissolvendo estruturas políticas e sociais que já estavam corroídas por dentro. Roma não caiu apenas por causa dos hunos, mas os hunos aceleraram sua queda de forma dramática, garantindo que o que viria a seguir não seria uma reforma, mas uma completa reconstrução. O legado dos hunos, portanto, é um paradoxo. Eles foram uma das forças mais destrutivas da história, deixando um rastro de cidades queimadas e civilizações aniquiladas, mas ao mesmo tempo foram uma força de renovação involuntária. Ao quebrar o poder estagnado de Roma e ao empurrar os povos bárbaros para o coração da Europa, eles desencadearam as energias que criariam o mundo medieval. Sem os hunos, a história da Europa teria sido radicalmente diferente. Talvez o Império Romano tivesse sobrevivido por mais tempo, ou talvez tivesse se fragmentado de uma forma completamente diferente. Mas o furacão huno garantiu que a mudança, quando viesse, seria total e violenta. Eles foram o inverno rigoroso que matou a velha floresta, permitindo que novas sementes brotassem na primavera seguinte. A história não os absolve de sua brutalidade, mas reconhece seu papel como um catalisador implacável da mudança. Eles desapareceram, mas o mundo que conhecemos hoje ainda carrega as cicatrizes e os contornos que sua passagem esculpiu. Eles foram um furacão que varreu o passado e, ao fazê-lo, abriu o caminho para o futuro. Os hunos foram o fim de um mundo e, por isso mesmo, foram o começo de outro. O que eles representaram para a história foram o mal absoluto que apenas destruiu, ou um caos necessário que limpou o terreno para a renovação. Escreva a sua opinião nos comentários, pois cada final é, também, um novo começo.